Mas eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus aos corações de vocês. Eu confesso que eu estou numa missão um pouco difícil, porque depois de Jeremias Pereira, depois de Tanaka, depois de pastora Késia, sobra para mim. Está estendendo um pouco daquilo que o Senhor tem feito no meio de nós. Mas apesar do desafio, eu me sinto muito grato a Deus por essa manhã. E eu queria te convidar a fechar seus olhos. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, nós te rendemos graças, Jesus, por esse tempo de ativação, de alinhamento, onde o Teu Espírito tem soprado de forma violenta e profunda aos nossos corações, onde verdadeiramente temos sido lembrados das nossas promessas, temos sido reafirmados na nossa identidade. E a minha oração é para que essa manhã não seja diferente, que mais uma vez o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. E um espírito de sabedoria e de revelação venha sobre nós, e que nós possamos ser arrebatados em entendimento, na revelação de quem o Senhor é e de quem nós somos em Ti. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Será que você pode dizer amém? Amém. Enquanto eu consultava ao Senhor para saber aquilo que Ele gostaria que eu compartilhasse essa manhã, ouvindo um pouco das palavras que foram ministradas nessa conferência, eu comecei a me lembrar das minhas referências enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto criança. E eu cresci num berço cristão, glória a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, que me criaram debaixo desse entendimento. E eu cresci consultando a Bíblia e vendo homens de Deus pregarem e ministrarem. E eu sempre me espelhava nesses homens de Deus. Eu me lembro quando eu descobri que meu nome Daniel era bíblico. E lá vai eu para a Bíblia, ler um pouco da história de Daniel. E eu não entendia absolutamente nada. E minha mãe, serva de Deus, me deu uma Bíblia Júnior. Quem já teve Bíblia Júnior aqui? Amém. Ferramenta de Deus. Uma Bíblia Júnior que era mais desenho do que, na verdade, escrito. E eu peguei aquela Bíblia Júnior e eu vi o Daniel na cova dos leões. Eu comecei a entender quem era Daniel. E aquilo foi formando a minha identidade. Eu fui vendo outros grandes homens de Deus, sobretudo bíblicos. Eu acredito que não só uma referência na minha vida, mas talvez também na sua vida e talvez na vida de todo cristão, foi a vida de Moisés. E Moisés foi esse grande homem de Deus que fez grandes feitos. E eu me tornei apaixonado pela caminhada, pela trajetória, pelaquilo que Deus fez na vida de Moisés. E nós crescemos ouvindo o grande libertador, o grande legislador de Israel. E esse cara é fantástico. O cara cresce, como o André Tanaka mencionou aqui na sexta-feira, e quando ele ainda nem sabia quem era, o Senhor já zelava por ele. Enquanto ele estava boiando no rio, o Senhor já tinha escrito a sua história. Esse cara, milagrosamente, debaixo da mão do Senhor, ele é conduzido para o palácio. Então a filha do faraó o encontra, o adota, e ele cresce como príncipe no Egito, e tem todos os benefícios de príncipe. Até que um dia, consumido pelo zelo do Senhor, ele ataca um egípcio porque estava tentando contra o seu povo, que ele ainda nem sabia que era verdadeiramente o seu povo de fato. Então ele foge para o deserto, e ali no deserto nós temos o chamamento de Moisés, aonde uma sarça que ardia, mas não se consumia, aparece diante dele. Ele pisa, curioso que era, pisa naquela terra. O Senhor manda ele tirar os sapatos. Ele tem um encontro com o Senhor ali, e ali começa a sua trajetória. O cara vê o seu cajado se transformar numa serpente. Ele foi o propulsor, ou a voz, a mão que o Senhor usou na terra para as 10 pragas do Egito, para a libertação de Israel, ou para o povo hebreu. E logo ele vê o mar se abrir, e ele vê o maná descer do céu. Ele vê a nuvem de fogo, ele vê a nuvem durante o dia. Ele é o idealizador, ou aquele que promoveria a tenda do encontro. E periodicamente ele estava lá diante do Senhor, o encontrando face a face. E não tem como olhar para a caminhada desse homem de Deus, que era chamado amigo de Deus, e não se sentir motivado na sua caminhada de fé. E logo após ele receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, tem a passagem que eu gostaria de ler com vocês, que é Êxodo, capítulo de número 34, a partir do verso 29.
Êxodo, capítulo de número 34, a partir do verso 29. Diz assim: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Então ele, porém, os chamou. Arão, os líderes da comunidade, atenderam e Moisés falou com eles. Depois falou com todos os israelitas e transmitiu a todos os mandamentos do Senhor lhe havia lhe dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair de lá. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Meu Deus do céu. Eu não sei você, mas por muitas vezes eu li essa mensagem e falei, cara, Moisés é muito gente boa. Moisés é incrível. Ele subia ao monte Sinai e conversava com o Senhor. E após esse contato face a face com Deus, quando ele descia do Sinai, o seu rosto brilhava igual Shenon. O seu rosto resplandecia e todos, quando olhavam para o rosto de Moisés, tinham medo e sabia que verdadeiramente ele havia estado com o Senhor. O fato do rosto de Moisés estar brilhando era a testificação de que verdadeiramente tudo que Moisés estava dizendo havia sido falado a ele pela boca do próprio Senhor. Então a face de Moisés testificava a veracidade das suas palavras. Ao olhar para o rosto de Moisés, todos sabiam, ele esteve com o Senhor. Mas diante do medo da congregação, até mesmo dos líderes e príncipes daquele povo, após transmitir a mensagem com o rosto brilhando, ele pegava um véu e ele cobria o rosto, para que as pessoas talvez não tivessem medo. E quando eu li esse texto, era essa verdade que eu tinha no meu coração, de que Moisés verdadeiramente cobriu o rosto para que todos não vissem a glória de Deus. Ele estava escondendo um pouco da glória de Deus, porque as pessoas não estavam preparadas para lidar com o fato de o rosto de um homem brilhando. Esse cara brilha a glória de Deus, e eu não consigo olhar para ele. Então, por misericórdia do povo, para que o povo não se estremecesse de medo, ele cobria o rosto. Eu falava, uau! E ele só tirava esse véu quando ele voltava para a presença do Senhor. E diante do Senhor, ele tira o véu. E aqui vem talvez o primeiro entendimento e a parte onde Moisés muito acertou na nossa caminhada, que serve de espelho e de exemplo para nós nesses dias. Moisés, ele cobria o rosto diante do povo, mas ele tirava e expunha o seu rosto diante de Deus. Agora abre comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3. A partir do verso 13. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz: nós, porém, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Pula para o 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade.
E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Paulo dá uma paulada, não era trocadilho, mas pegou, né? Paulo dá uma paulada no meu entendimento teológico. Paulo dá uma paulada nas minhas escolas dominicais. Paulo dá uma paulada no meu entendimento de Moisés. Porque ele diz: nós não somos como Moisés. E quando eu leio essa afirmação, eu fico triste, porque Moisés foi um cara incrível, sim ou não? Meu Deus, ele subia e ele falava com Jesus, ele falava com o Senhor, ele falava com Deus, face a face. Eu quero ser como Moisés. Por que que Paulo vem e me diz que nós não somos como Moisés? Mas aqui vem a explicação em seguida do porquê que, para a glória de Deus, nós não somos como Moisés. Paulo vai explicar dizendo: Moisés, ele não tapava o rosto para que o povo visse a glória. Ele tapava o rosto porque a glória que ele recebia não era duradoura, não era permanente. E como ele era constantemente atacado na sua liderança, como ele apresentava-se diante dos homens com a face brilhando, a glória que estava no rosto dele, ela se desvanecia, ela se acabava, ela se apagava. E para que os homens não olhassem para ele e percebessem que o seu rosto não estava mais brilhando, ele colocava o véu. Ou seja, ele está dizendo: Moisés era um hipócrita nessa atitude. Eu nos dias de hoje fico com medo de falar isso, mas Paulo foi muito ousado em dizer: Moisés, com relação ao véu, ele era hipócrita. Porque ele não colocava o véu para que as pessoas não vissem a glória. Pelo contrário, ele colocava o véu para que as pessoas não percebessem que a glória estava indo embora. E ele voltava diante do Senhor, tirava o véu, recebia mais glória, então voltava diante do povo, comunicava a mensagem e colocava o véu de novo, para que as pessoas não vissem que a glória estava se desvanecendo. E o texto vai dizer que até os dias de hoje, quando se lê a lei, um véu é colocado não no rosto, mas no coração. E debaixo desses dois textos, eu tenho duas verdades para compartilhar o coração de vocês. Uma verdade é onde Moisés acertou, e a outra verdade é onde Moisés errou. E eu creio que nós podemos aprender muito com relação a isso. Aonde Moisés acertou é que ele chegava diante de Deus e ele chegava diante de Deus e ele tirava o véu, e ele se apresentava tal como se é. E eu tenho visto na nossa geração muitos crentes e até mesmo líderes que chegam diante de Deus com véu, chegam diante de Deus com máscaras. Nós temos uma raiz adâmica, aonde nós somos constantemente levados a nos apresentar diante do Senhor um pouco melhor do que realmente somos. Nós temos vergonha de nos assumir diante daquele que nos conhece totalmente. Nós chegamos diante de Deus e nós apresentamos a nossa caminhada ministerial, nós apresentamos os nossos anos de crente, nós apresentamos os nossos cargos ministeriais, mas nós não nos apresentamos como verdadeiramente somos. Se Adão talvez tivesse entendido isso, nós não estaríamos recebendo essa herança de hipocrisia. Porque Adão, quando ele peca, ao invés de chegar diante de Deus verdadeiramente como se é, dizendo: Deus, eu errei, eu pequei, eu não deveria ter feito isso, mas ele chega diante de Deus e ele coloca folhas de figueira. E até hoje, no meio do povo de Deus, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós temos a inclinação, nós cometemos o erro de colocar folhas de figueira. E nós desejamos que o Senhor nos veja um pouco melhor do que realmente somos.
Nós tentamos esconder as nossas mazelas, nós tentamos esconder as nossas inclinações. Mas no decorrer da história, o Senhor constantemente nos encoraja, dizendo: venham a mim da forma que vocês estão. Eu vos conheço desde o ventre da sua mãe. Deixa eu te dizer algo, meu querido. O Senhor te conhece. Ele te chama pelo nome. E antes mesmo da palavra chegar à sua boca, Ele já sondou os seus pensamentos. Não adianta se esconder diante do Senhor. Ele sabe das suas inclinações. Ele sabe do quão bom ou do quão ruim você é. Não adianta tentar vender para o Senhor uma versão melhorada de si mesmo. Nós, como líderes e como crentes em Cristo Jesus, precisamos aprender a nos achegar diante do Senhor tal como somos. Nós precisamos aprender a chegar diante do Senhor e tirar o véu da nossa face e jogar as nossas folhas de figueira para longe e dizer: Senhor, aqui estou da maneira que o Senhor me criou, tem misericórdia de mim. Eu não me escondo, eu não escondo a minha miséria, eu não escondo os meus desejos, eu não escondo as minhas inclinações, eu não escondo os meus pecados. E isso talvez não se aplique nem a pecado, mas a coisas cotidianas do dia a dia, coisas normais, e nós temos a tendência de nos esconder. Não, Senhor, eu não penso nisso, eu não sou assim, eu não sou dessa maneira. Sim, você é. E não tem problema nenhum nisso. O problema é você negar para você mesmo que você é. Não tem problema de você se apresentar diante do Senhor da maneira que você é. O problema é você tentar tapar com o véu. E a nossa geração constantemente se aproxima diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te entreguei a minha vida, eu fiz grandes renúncias para o Senhor, a minha conversão é verdadeira, as minhas renúncias são por amor a Ti, eu morreria por você. E nós cometemos a gafe de Pedro de supervalorizar a nossa entrega, dizendo: Senhor, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. E o Senhor fala: Pedro, relaxa, cara. Eu sei que você não é essa Coca-Cola toda, mas se você me apresentar aquilo que você tem, eu sou capaz de te transformar em algo que você nunca imaginou. Eu sou capaz de te transformar a minha essência e a minha semelhança. Mas me apresente a pouca fé que você tem. Me apresente o que você tem para oferecer. Tire as folhas de figueira e se mostre diante de mim. O autor de Hebreus vai dizer: entrem ousadamente no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, a saber, Jesus Cristo. A primeira coisa, o primeiro versículo após a morte de Jesus, se você ler na Bíblia, vai estar dizendo: e o véu do santuário se rasgou. Eu liberei o acesso, não porque você se tornou bom, mas porque agora você pode se apresentar da maneira que você é. Você pode vir diante de mim e rasgar o seu coração e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu sou ruim, eu sou mau, eu não consigo, mas a sua graça, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Show! E eu não me envergonho, porque eu tomo posse do sacrifício do Cordeiro na cruz, e o sangue de Jesus me aperfeiçoa. O sangue de Jesus me purifica.
O Senhor rasga o principal dos véus, do alto a baixo. Ele libera o acesso. E nós constantemente pegamos folhas de figueira, pegamos flanelas e colocamos no nosso rosto e fala: Senhor, não me veja na minha miséria. Veja aqui o meu dízimo, veja a minha oferta, veja os meus cultos dominicais, veja a minha oração pelo meu irmão, veja a minha esmola, veja o meu jejum. Não! O seu sacrifício não impressiona o Senhor. As suas renúncias não impressionam ao Senhor. Mas o seu coração quebrantado e contrito, a sua sinceridade atrai o coração de Deus. O coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. O próprio Jesus diz: eu não procuro aqueles que jejuam 40 dias e 40 noites. Eu não procuro aqueles que renunciam tudo que tem para me seguir. Eu não procuro aqueles que vão no culto de segunda a segunda. Eu procuro aqueles, e os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando adoradores que me adorem em espírito e em verdade, em sinceridade, em pureza de coração. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que se apresentam sem folhas de figueira, sem véu. E nós precisamos aprender a nos apresentar diante do Senhor tal como somos. Nós recebemos essa herança de hipocrisia, mas segundo aos Coríntios, capítulo 3, vai dizer que o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. A liberdade nesse contexto, segundo o entendimento do original, é ter a liberdade de ser como se é. Ter a liberdade de ser quem você foi criado para ser. Liberdade nesse contexto é diferente de hipocrisia. Você é livre para ser quem Deus te criou para ser diante do Senhor. Então assuma a sua real identidade, assuma quem você é. Porque foi para isso que Jesus veio. Porque no Antigo Testamento nós precisávamos de vestes sacerdotais, nós precisávamos de banhos, nós precisávamos de incenso, nós precisávamos de sangue de animais, nós precisávamos de várias purificações para nos apresentar diante do Senhor sem ser consumidos. Mas aí Jesus vem e é consumido para que nós possamos nos apresentar diante dele limpos como somos, sem vestes, sem hipocrisia. Nós precisamos apresentar os nossos corações de maneira mais pura e sincera diante do Senhor. Mas o que me motiva nesse entendimento é que assim como nós recebemos uma herança de hipocrisia, e a herança de hipocrisia ela pode ser passada de geração em geração, também existe a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que o Senhor tem buscado na terra, e essa fé genuína ela também pode ser passada de geração em geração. Eu vejo Paulo, que recebeu esse entendimento ousado da parte do Senhor, buscando debaixo desse entendimento os seus sucessores, os seus líderes, aqueles que caminhariam depois dele. Eu vejo talvez o principal, ou o que mais me chama a atenção deles, que é Timóteo. E quando eu olho a caminhada de Timóteo, eu olho e contrasto com a caminhada de Paulo. Eu vejo Paulo se movendo em poder e glória, fazendo grandes feitos, e eu, na minha inocência, na minha falha, no meu olhar humano, olharia em Timóteo e procuraria os mesmos feitos de Paulo. Ele está procurando alguém para o representar. Logo, ele quer alguém que faça os mesmos sinais, poderes e maravilhas que ele fazia. Sim ou não? Mas eu olho para a vida de Timóteo e eu não vejo esses grandes poderes, sinais e maravilhas.
Quando nós olhamos no decorrer da história e nos relatos bíblicos, nós não vemos grandes feitos da parte de Timóteo se contrastados com aquilo que Paulo fez. Mas Paulo não estava buscando segundo a carne, ele estava buscando segundo ao Espírito. E em 1 Timóteo ele diz: Timóteo, me lembro da tua fé não fingida, me lembro da tua fé verdadeira. E isso me motiva, porque é isso que o Senhor procura: uma fé verdadeira, uma fé não fingida, alguém que não é hipócrita. E o meu sucessor não tem que fazer sinais e maravilhas, mas tem que ter uma fé pura diante do Senhor. E você o tem. E em 2 Timóteo ele vai dizer: eu me lembro dessa fé não fingida, que ela habitou na sua avó, que ela habitou na sua mãe, e agora eu tenho certeza que ela habita em você. Assim como muitos receberam uma herança de hipocrisia, você recebeu uma herança de fé verdadeira. E é isso que o Senhor tem procurado. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando os verdadeiros, buscando os não fingidos, buscando aqueles que vão se despir dos títulos e das glórias humanas. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 2 Samuel 16:7. Olha a estatura, olha a voz, olha a força. Não, é o homem que vê essas coisas, mas eu, Senhor, olho o coração. Não se impressione com o que os olhos podem ver, porque o Senhor não julga como o homem julga, não avalia como o homem avalia, e não escolhe como o homem escolhe. Ele escolhe segundo o coração. E nós precisamos entrar num tempo aonde seremos conhecidos por Ele, que é o amor. Mateus capítulo 7 vai dizer que naquele dia muitos se apresentarão dizendo: Senhor, eu não profetizei em seu nome, eu não curei em seu nome, expulsei demônios em seu nome. E o amor vai dizer para ele: eu não os conheço. Afasta de mim os que praticam iniquidade, os que se tampam com folhas de figueira, os que não se apresentam de maneira pura e verdadeira diante dos meus olhos. O amor não os conheceu. E se nós queremos ser conhecidos pelo amor, nós precisamos tirar as folhas de figueira e falar: Senhor, os seus olhos estão sobre mim, me veja tal como eu sou, me conheça. Eu me apresento diante do Senhor sem véu. Joel capítulo 2, a partir do 12 vai dizer: hoje eu digo para vocês, arrependam-se e convertam-se diante do Senhor com orações, jejuns e pranto. Rasguem os seus corações e não as suas vestes. Rasguem os seus corações e não as suas vestes. Existia uma cultura no povo hebreu que eles vestiam vestes de saco quando estavam de luto e colocavam roupas normais por fora. E por muitas vezes eles rasgavam as suas vestes para que as vestes de saco se apresentassem e todos pudessem ver que eles estavam de luto. Mas o Senhor, pela boca de Joel, vai dizer: eu não quero que você rasgue a sua veste, eu quero que você rasgue seu coração. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não julga como o homem julga. O Senhor não avalia como o homem avalia. Ele olha o coração. E nós precisamos caminhar debaixo de um tempo, crescendo como crentes em Cristo Jesus, como filhos de Deus, que não rasgam as vestes, que não se apresentam como espirituais, que não vendem uma espiritualidade que na verdade não possuem, que não testificam de uma intimidade que na verdade não possuem. Mas nós precisamos renunciar às glórias humanas, renunciar às vestes humanas e rasgar os nossos corações diante do Senhor. Para mim, esse é o primeiro ensinamento onde eu vejo que Moisés nos ensina aonde ele acertou. Mas não para por aí. Paulo, tomado pelo Espírito, vai dizer que Moisés também errou.
Em 2 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer: nós não somos como Moisés. E nessa afirmação, ele não está falando das virtudes de Moisés, mas ele está falando do erro de Moisés. Ele está dizendo: Moisés tinha vergonha, Moisés não queria apresentar que a glória estava desvanecendo. E a palavra desvanecer significa karagel no original grego. E karagel é literalmente perder a força, perder o poder, perder a eficiência. O que ele está dizendo? Eu tenho vergonha de me apresentar diante do povo, sabendo que o poder de Deus perdeu a eficiência na minha vida, perdeu a força na minha vida. E aqui Paulo me dá uma das verdades que tem me feito caminhar nessa terra, me dá uma das verdades que tem me feito caminhar nesse ministério. Ele diz: nós não somos como Moisés, que cobrimos a face para esconder a glória que desvanece, mas com o rosto descoberto, nós conhecemos como somos plenamente conhecidos e somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, porque o Espírito Santo de Deus nunca perde o seu poder, pelo contrário, ele se aperfeiçoa, ele se renova. Nós não precisamos tapar o rosto para essa geração. Se Moisés acertou em se desvendar diante de Deus, ele errou em se tampar diante do povo. E nós, como crentes e líderes, precisamos começar a nos apresentar, a nos manifestar, para que os povos reconheçam que o Senhor é Deus através da nossa vida. Porque não só conhecido pelo amor, nós devemos ser reconhecidos pelo amor que habita em nós. Mais do que conhecidos, nós devemos ser reconhecidos. E o Senhor tem buscado aqueles que de cara limpa se apresentam e apresentam aquilo que tem vivido diante do Senhor, tanto de bom quanto de ruim. Nós temos medo de apresentar a nossa humanidade diante dos homens. Mas deixa eu te dizer algo: as pessoas não se relacionam com seus sinais e maravilhas. Elas aplaudem, recebem, admiram, mas elas se identificam, elas se conectam com a sua humanidade. Elas se conectam com quem verdadeiramente você é. Elas se conectam com as suas crises, elas se conectam com as suas mazelas, elas se conectam com as suas batalhas diante do Senhor. E nós temos escondido as batalhas, nós temos escondido a parte humana e temos mostrado somente as glórias. Mas isso não conecta, isso não traz relacionamento, isso não traz empatia. As pessoas olham para os crentes e acham inacessível essa caminhada, e acham a caminhada simplesmente sobrenatural, e não entendem que Deus se move na nossa humanidade, e nós precisamos nos apresentar de forma humana. Nós precisamos nos apresentar como humanamente sobrenaturais. E as pessoas se conectarão com a nossa humanidade. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, o que é isso que você tem vivido? O que é isso que você tem experimentado? Você parece tão humano, mas ao mesmo tempo você parece tão angelical. Você parece tão humano, mas parece tão sobrenatural. E isso conecta as pessoas. E mostrando a sua humanidade, você vai acessar pessoas que você nunca imaginou. Acessando a sua humanidade, ou mostrando a sua humanidade, você vai ser transformado de glória em glória, porque só existe transformação para quem tira o véu. Isaías nos ensina isso. Quando ele tem uma revelação do Senhor, ele diz: Senhor, eu vou tirar o véu agora, e a minha boca está impura, a minha humanidade está apresentada, e o Senhor toca com brasa viva do altar. Existe transformação e glória para quem tira o véu, mas para quem vive com o véu, você vive em mesmice.
E o Senhor está te chamando para uma vida de transformação, de glória em glória, de glória em glória, de eficiência em eficiência, de manifestação em manifestação, de cura em cura, de tratamento em tratamento, de processo em processo. Então comece a tirar o véu diante do Senhor e apresentar a sua verdadeira humanidade. E quando você for tocado com brasas vivas do altar, quando você começar a ser transformado de glória em glória, quando você for conhecido pelo amor, aí você começa a manifestar, tirando o véu em volta dessa geração, para que você comece a ser reconhecido pelo amor que habita em você. O Senhor tem nos chamado para um tempo de tratamento, para um tempo de intimidade, mas também para um tempo de manifestação, para um tempo de exposição. Romanos capítulo 8, verso 14 vai dizer que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Então comece a tirar o seu véu. Deixe que as pessoas te vejam. Deixe que as pessoas te acessem. Deixe que as pessoas te conheçam. Deixe que as pessoas saibam quem você é. Deixe que as pessoas saibam o que você tem vivido. Deixe que as pessoas te toquem. Jesus, ele era acessível. Ele dizia: ei, toca aqui. Toca nas minhas feridas. Eu sofri, eu padeci, eu tive fome, eu tive sede, eu passei por crises. Toca aqui nas minhas feridas, para que você se identifique com aquilo que eu passei. Você tem passado por cicatrizes, você tem passado por lutas, por feridas. Fique tranquilo, porque as pessoas vão se identificar com as suas feridas. Elas vão se identificar com as suas cicatrizes. Deus está fazendo com que você passe por batalhas, para que você tenha o que apresentar para essa geração, para que você tenha o que mostrar para essa geração, para que você tenha uma trajetória de vitória e da manifestação de Deus sobre a sua vida para mostrar para essa geração. Porque eles podem se impressionar com as manifestações e poderes, mas eles se conectam com a sua humanidade. Eles se conectam quando você é humano. E nós precisamos viver num tempo de sermos conhecidos e reconhecidos pelo amor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você. No começo desse capítulo, Paulo, tomado pelo Espírito, ele nos diz o motivo pelo qual a glória de Deus era tão maciça sobre a vida de Moisés. Ele nos diz o motivo pelo qual a face de Moisés brilhava. Ele vai dizer que uma nova era, um novo tempo estava sendo estabelecido, que era o tempo da lei, que era o tempo onde as verdades do Senhor, onde a vontade de Deus estava manifesta em 10 leis, em 10 direções para o povo. E como o Senhor estava estabelecendo um novo tempo, deveria ser glorioso a chegada desse tempo. Mas ele nos diz uma verdade maior que essa. Se foi glorioso a chegada da lei, muito mais glorioso vai ser a chegada do tempo do Espírito que habita sobre vocês. Se foi glorioso a glória de Deus que desceu sobre Moisés, muito mais gloriosa e poderosa vai ser a glória do Espírito que habita sobre vocês. Existe poder de Deus atuando sobre a sua vida. Existe poder de Deus atuando sobre um tempo de reconhecimento de quem você é. Porque a caminhada em Deus, ela é uma caminhada de conhecimento de quem Ele é, mas também de conhecimento de quem nós somos nele. E talvez nesse tempo você não está conhecendo uma nova característica de Deus, mas você está conhecendo uma nova característica de você mesmo.
E talvez por isso é tão difícil, porque você não assume quem você verdadeiramente é. Você não quer acreditar que isso habita dentro de você. E Deus está dizendo: habita, e eu já sabia que habitava. Então derrama em mim, porque eu já te conheço. Eu te chamei desde o ventre da sua mãe. E eu tenho brasas purificadoras para você. Eu tenho glória de transformação para você. Então tire e renuncie as suas folhas de figueira. Renuncie o seu véu, porque eu quero te conhecer. Eu quero que você seja conhecido. Eu queria te desafiar a fazer uma oração nessa noite. Talvez a oração nessa manhã. Talvez a oração mais sincera que você já fez na sua caminhada. Aonde você apresenta diante do Senhor aquilo que você é. Porque a palavra de Deus em Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom vem do alto. Ou seja, em nós não habita bondade alguma. E nós precisamos apresentar não a nossa bondade e não a nossa caridade, mas as nossas misérias. Paulo entendeu isso e foi o homem em Deus que foi. Ele diz: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Eu sou o pior dos apóstolos, eu sou o pior dos crentes, eu sou o menor dos pecadores. E Deus está te chamando para um tempo de reconhecimento, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você tem fraqueza para apresentar, Deus tem poder para derramar. Se você tem fraqueza para apresentar, Deus tem poder para derramar. É tempo de sermos conhecidos por Ele. É tempo de sermos apresentados a quem Ele é.